Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, né? Porque o técnico, o Pardal Ramírez, não vai sair. Eu tô um pouco hoje mais triste e um pouco desanimado com o que vem acontecendo no trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Óbvio que a gente tem que dar tempo, óbvio que demora um pouco mais para encaixar o modo de jogar. Mas só que a gente não tem que aceitar as desculpinhas que estão sempre sendo dadas. O Internacional tem um grande elenco e os passadores de pano, eles têm que parar de destruir esse elenco. Óbvio que tem que fazer, contratar reforços pontuais, mas o grupo é bom. Vamos lá. No gol a gente pode colocar o Carlos Miguel. Ele é um goleiro grande, é um goleiro que sai bem nas bolas aéreas, ele tem os braços grandes, ele não vai ficar dando golpe de vista como o bracinho de jacaré faz. E o Carlos Miguel, ele sabe jogar com os pés e com as mãos. Ele faz muitos bons lançamentos. Ele consegue defender muito bem embaixo. Ele não é um goleiro, aqueles goleiro mangolão que toma gol por baixo. Ele é um muito bom goleiro. E o Carlos Miguel, ele é um baita de um goleiro. Ele é da nossa base. Ele tem 2,4 metros e ele é jovem, com 22 anos. Os goleiros do Internacional tem que ser Carlos Miguel, o Vitor Hugo, outro baita goleiro de 1,95 m, muito bom goleiro. E o Daniel, esses têm que ser os 3 goleiros. Vamos lá, para lateral direita, a gente tem o Renzo Saravia, seleção argentina, um baita de um jogador técnico, um jogador que ele consegue muito bem suprir todas as necessidades da lateral direita, e a gente tem muitos bons jogadores da base que podem preencher o espaço quando o Renzo não jogar. Por exemplo, o Heitor, o Lucas Mazetti e o Vinícius Tobias, que são muito bons jogadores. Eles têm que ter chances e oportunidades quando o Renzo não poder jogar. E é importante isso. A gente tem que dar também chance para os nossos jovens, porque a gente tem muitos bons jovens que, se derem a oportunidade e o técnico dê sequência para esses jovens, eles podem muito bem se estabelecer dentro do time, porque a gente tem muita hierarquia, a gente tem poder de fogo para disputar contra qualquer time, até porque todos os times do mundo utilizam os jovens. Porque os jovens, eles são, além de um ativo para o clube, eles podem te render muito dinheiro. E a lateral direita é a lateral que a gente está muito bem servido, e a gente não precisa mais de ninguém para contratar ou coisa do gênero. O Renzo, ele faz muito bem o serviço, e os jovens que a gente tem também são muito efetivos para muito bem poder substituí-lo quando ele eventualmente não puder estar jogando. E a gente tem recâmbios quando o jogo tá mais duro e a gente não tem a gente tem que renovar o fôlego. Dá pra botar o Heitor, dá pra fazer mudanças pra revigorar o time ou coisa do gênero. Vamos lá, Cuesta. Eu espero que o Miguel Ángel Ramírez não esteja pegando no pé do Cuesta. O Cuesta é um muito bom zagueiro, um zagueiro que consegue ir bem na bola aérea, um zagueiro que ele não gosta daquele zagueiro construtor que sabe fazer as jogadas, que tem um bom passe, que consegue se somar aos homens da frente, aos meio-campistas, porque o Cuesta poderia muito bem jogar como volante, por ele ter uma muito boa qualidade. E tem que colocar também que o Cuesta, ele tem um bom bote, e ele é muito importante para a nossa zaga, porque eu vejo que muita gente fica dando pau na nossa zaga e no nosso sistema defensivo. A gente tem que lembrar uma coisa: o time que o Miguel Ángel Ramírez quer colocar do Internacional, ele é um time onde ele se propõe jogar lá em cima. Isso obviamente, os zagueiros vão ficar muito comprometidos. Isso é com qualquer zagueiro, que mesmo que tem muito passador de pano que diz: tem que contratar. Tudo bem, tu pode até contratar, mas os zagueiros que vão vir também vão sofrer do mesmo mal se o Miguel Ángel Ramírez não saber jogar de forma inteligente, se ele não saber defender os seus resultados às vezes. Porque tu te atirar lá em cima para querer fazer 300 mil gols, tu também deixa muito a tua defesa desguarnecida e ela pode sofrer muito.
Mas vamos lá, outro zagueiro, Lucas Ribeiro. Eu vejo que tem muita gente, principalmente os passadores de pano, que destroem o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro não tem sequência. Eu queria que o Lucas Ribeiro tivesse uma sequência como tem o Zé Gabriel. O Zé Gabriel tem um monte de jogos em sequência. O Lucas Ribeiro, ele nunca conseguiu ter jogos em sequência. O Lucas Ribeiro é um zagueiro jovem, que o empréstimo dele parece que vai até o final do ano. Eu renovaria com ele. A proposta não era utilizar mais jovens, e o Lucas Ribeiro, ele é um jogador que ele precisa de sequência. O técnico tem que dar confiança para ele. Afinal de contas, os jogadores jovens, se eles não terem a confiança do técnico, e se o técnico não respaldar o trabalho deles, eles nunca vão conseguir performar. E só pode tirar uma opinião e uma base assim, significativa e concreta quando o jogador ele tem vários jogos em sequência, que daí ele mostra se ele pode ou não estar dentro do time titular. E outra coisa importante é esse jogador estar jogando com o time titular. A sequência tem que ser dentro do sistema do time titular, porque tu jogar muitas vezes apenas com um time reserva, que muitas vezes não está bem encaixado e não tem o mesmo funcionamento dos jogadores que são eventualmente titulares, é bem diferente. Bom, agora na lateral esquerda, o Moisés é um bom lateral que tá, ele anda caindo muito, ele está entre indas e vindas. Obviamente ele pode melhorar, mas ele tem uma boa cobrança de falta, ele é um jogador de muito vigor físico, que nos últimos jogos tem custado muito para ele, porque às vezes parece que ele não está tendo pé, às vezes também parece que é a preparação física que está atrapalhando demais. Mas se vier o Felipe Jonathan, que é um baita de um lateral esquerdo, a gente vai estar muito bem servido na lateral esquerda também, porque daí a gente vai ter o Moisés, a gente tem o Léo Borges, e a gente vai ter daí o Felipe Jonathan, caso venha. Mas a lateral esquerda também não é uma maravilha, mas tem jogadores interessantes que o técnico tem que ser inteligente, saber dosar, mesclar de forma significativa os jogadores e nas partidas. Por exemplo, em partidas onde o adversário não é muito bom, tu pode colocar mais jovens, junto com os 3 ou 4 titulares. Tu vai fazer uma mescla inteligente. É mais ou menos isso. Porque, vamos agora para a primeira função do meio de campo. Que tem que ser pro Miguel Ángel Ramírez, tem que ser um volante que saiba jogar, que tenha um passe longo, que seja aquele cara que esteja sempre com a cabeça erguida e consiga ler os espaços do campo onde ele pode jogar um bom passe. Eu vejo que o Johnny e o Dourado são excelentes jogadores que podem muito bem fazer essa função. Qualquer um dos dois consegue entregar muito bem o que o Miguel Ángel Ramírez pede. O Dourado está tendo um pouco mais de dificuldade porque ele é um zagueiro que tem um bom bote, que consegue fazer desarmes, é um zagueiro que ajuda muito a defesa. Ele está tentando, às vezes ele erra muito, porque também é um modo diferente de se implementar um jogo, mas eu acho que ele e o Johnny podem muito bem fazer essa função. E o Johnny tem que jogar mais. Afinal, não eram os jovens que iam ter mais protagonismo? Pelo amor de Deus, tem que ter. E uma coisa, a gente tem um grupo grande de bons volantes, o Johnny e o Dourado, eles podem fazer um rodízio entre eles, porque são bons jogadores e eles precisam de tempo para entrar dentro dos jogos, porque eles podem muito bem efetuar as funções que são cabíveis a ele. Talvez vão trazer um outro 5, mas Johnny e Dourado são jogadores muito bons, que eu acho insólito os passadores de pano ficar destruindo o patrimônio do clube, que são bons jogadores, sim. Vamos lá, outro jogador que é muito destruído é o Edenilson. Vamos dizer, obviamente, que em muitas partidas o Edenilson às vezes não deixa na mão, pode ser, mas isso também é porque nem sempre um time vai jogar de forma perfeita e vai fazer tudo certo, e às vezes tu vai perder mais que ganhar, porque apenas um time vence os campeonatos, e não quer dizer que
tu chegar em segundo ou tu ter um vice-campeonato, o teu ano foi uma porcaria. Tu pode tirar daquilo lições importantes para poder fazer melhor no próximo ano. E o Edenilson, ele é um jogador que ele é um motorzinho, ele vai e volta, box to box. Ele tem muita qualidade, sim senhor. E ele não pode ser jogado a um canto e desvalorizado. É um jogador que, de forma significativa, pode ajudar muito o Internacional. E eu acho totalmente insólito os passadores de pano destruir o Edenilson. Porque quem pensa a equipe, quem forma o time, quem é o maestro da equipe é o treinador. O treinador tem que saber muito bem o que vai fazer dentro de campo. E o elenco do Inter tem o Edenilson, que pode fazer essa função, tem o Nonato, o Praxedes, talvez o Praxedes seja mais para substituir o Patrick, porque agora vamos falar do Patrick, também tem o Bosquilha, mas o Patrick é outro baita jogador, que às vezes eu acho assim, tão ridículo ficarem destruindo o Patrick. O Patrick é um jogador forte, um jogador do drible, é um jogador que... ele volta para recompor, que é importante tu voltar para recompor. Não importa qual time, qual modo de jogar tu exerça dentro de campo, se tu te propõe mais a ser propositivo ou reativo. O Patrick é muito importante nesses dois modos de se jogar. E ele tem muita força física. O Patrick, ele é um jogador que vai ajudar muito o Internacional. E é um jogador que ele pode muito bem, de forma significativa, o Patrick, ele pode muito bem nos ajudar. É um jogador que ele é muito importante pro funcionamento do time. Eu acho totalmente ridículo qualquer questionamento em cima dele, porque o time como um todo, como estrutura, tem que funcionar. E a culpa sempre é do técnico, porque quem é o comandante, quem direciona e forma o sistema do time é o treinador. A gente não pode culpar os nossos bons jogadores por eventualmente não jogarem muito bem. Temos também o excelente Tyson, que veio para mudar o meio de campo, jogador experiente, vivenciado em decisões. E o Tyson, ele tem muito refino técnico, é um jogador de muita qualidade, o passe dele é muito bom, ele consegue encontrar os seus companheiros melhor colocado. E o Tyson, ele é muito um jogador que, com toda certeza, ele vai, com todo o seu talento e sua capacidade, mudar muito o Internacional. É algo que realmente é necessário para o Internacional, e assim como ele, a gente tem outros tantos bons jogadores. Obviamente o Tyson é extra classe, mas o que vale é que ele vai mudar a nossa categoria e já está mudando. A gente tem o Caio Vidal. Caio Vidal foi um jogador descoberto pelo Abel Braga, um jogador de drible, um jogador jovem, um jogador da nossa base. E assim como todos da base, a torcida também tem que fazer uma reflexão, e a gente tem que dar tempo, sequência e apoiar sempre esses meninos, porque esses meninos dão tudo pro Internacional. É só a gente ver no último Grenal quem foi que foi lá fazer uma reprimenda e falar na cara daquele imbecil do Ferreirinha. Foi o Pedro Henrique, da base. Nossos meninos da base têm que ter chance. Caio Vidal é um jogador que tem que ter sequência, é um driblador. Ele tem só 20 anos. O problema é que o treinador não usa a nossa base. Falam mal da nossa base tem que ser usada. Se não ser usada, fica difícil. Tem o Yuri Alberto, um jovem goleador, rápido, com muita potência nas suas arrancadas para o gol. O que tem que ficar claro é que a gente tem a gente tem vários jogadores muito interessantes, como jogadores que podem brigar por uma titularidade. Praxedes, Vitor Hugo, goleiro, 1,95 m, muito bom goleiro, assim como o Carlos Miguel. Palácios, Questinha, Heitor, o Moisés, caso chegue o Felipe Jonathan, ele vai ser um bom reserva, ele e o Léo Borges.
tem o Maurício, daí o Daniel pode ser também. Embora eu acho que o Carlos Miguel tem que ser o goleiro titular. Tem o Paulo Guerreiro, tem o Thiago Galhardo, o Dione, o Pedro Henrique, dentre vários outros bons jovens que a gente tem. A gente tem excelentes jogadores, a gente tem jogadores que a gente pode formar 2 times e ainda vai sobrar jogador. O que a gente tem que colocar é que para avaliar qualquer jogador, para poder criticar qualquer jogador, ele tem que ter sequências de jogo. O técnico tem que ser inteligente e tem que poder manter esses jogadores, porque a gente vai ter várias competições e nesse tipo de competições o técnico tem que saber muito bem administrar os seus jogadores, porque se tu consegue fazer uma boa mescla entre jogadores bons que a gente tem da nossa base, nossos jovens, com outros jogadores jovens bons que podem brigar por titularidade, a gente vai ter excelentes resultados. Porque o importante é sempre mesclar e saber dosar bem os jogos da equipe. Porque a gente pode colocar em determinados jogos titulares absolutos, em outros jogos a gente pode colocar jogadores muito bons que ainda não são titulares. E também a gente pode mesclar outros jovens que são titulares do Inter com outros jovens titulares que podem brigar, que não são titulares, mas podem brigar pela titularidade. Por exemplo, como o Lucas Ramos. Grupo a gente tem, material humano a gente tem. O que basta é o professor Pardal, que fala espanhol. Desculpa, eu não gosto de ser tão depreciar os técnicos, mas ele tem que saber usar o seu grupo, porque o seu grupo é bom, e ele tem que parar de desculpa porque a torcida não aguenta mais. Acho que hoje a gente ganha do Always Ready, mas eu quero sequências de jogos, eu quero ver vários jogos em sequência e quero ver evolução, porque a torcida inteira clama por evolução e que ele veja mais as coisas que estão funcionando dentro de campo e ele pare com a sua teoria e essa teoria que não está dando certo. Valeu, torcida.